Então, agora nós vamos para a segunda parte da aula, tá bom? Então, gente, de acordo com a neurociência, né, nós temos dois autores que são muito importantes, tá? Que é o Paul, né, Broca e o Carl Wernicke, tá? Esses dois especialistas, eles descobriram regiões importantes do cérebro, tá? E o Henry Sebastian, né? Então, assim, o Broca, eu vou começar pelo Broca. Broca, ele descobriu uma área do cérebro que se chama área de Broca, certo? É que é essa área aqui. O Henry Bastian, ele descobriu essa área aqui, que é a área primária visual do córtex. E o Wernicke, Carl Wernicke, ele descobriu, né, essa área aqui do cérebro, que chama área de Wernicke, tá? São áreas importantíssimas, principalmente quando vocês forem estudar um pouco mais sobre dislexia, são essas áreas que geralmente são afetadas no disléxico, certo? Então, quando eu falo, né, a relação entre essas áreas está relacionada com o quê? Com a forma como o cérebro processa e interpreta e produz a linguagem. Olha só, gente, por isso quando eu falo, né, em alfabetização, alfabetizar, às vezes a gente fala que assim, alfabetizar é muito fácil. Não é. É fácil para gente que já aprendeu a ler e escrever. Mas quando a criança está no processo de alfabetização, gente, é muito difícil. Por isso que muitas crianças demoram muito para serem alfabetizadas, porque tem criança que ela consegue aprender por um método global de ensino. Não sei se vocês sabem um pouquinho as diferenças do método de ensino, né? Com o método global de ensino. Tem crianças que não, que o método global de ensino é difícil para ela, que é aquele ensino do texto para a palavra. E tem criança que às vezes precisa ensinar método silábico. Tem criança que o método fonoarticulatório, que é o que vai dar mais resultado. Então, e essa área que é a área que processa a área da linguagem, a área, né, que nós aprendemos a ler e a escrever, que é a área a área esquerda do cérebro, onde nós temos a área de Broca, a área de Wernicke, tá? Então, e para aprender a ler e escrever, nós precisamos também, né, de entender um pouco sobre o córtex visual primário, que contribui com o quê? Com as informações visuais que são integradas ao processamento linguístico em áreas como a área de Wernicke e também a área de Broca, certo? Que é responsável pela compreensão da linguagem auditiva e visual. Porque quando eu falo na área de Wernicke, certo? Até bem do lado do nosso lobo temporal, né? Aqui é o lobo frontal, aqui é o lobo occipital, aqui é o lobo temporal, né? Então, aqui também é onde processa a área da audição, certo? E para para a criança aprender, né? Ela precisa, essas áreas estarem interligadas uma à outra e funcionando muito bem. Já a área de Broca, por sua vez, utiliza o quê? Essas informações para organizar e produzir a fala articulada. Então, a área de Wernicke, ela é o quê, pessoal? Ela é responsável pela compreensão da linguagem. A área de Wernicke. Compreender, lembra? Compreender. Então, eu vou compreender o que você está falando, eu vou compreender o que eu estou lendo. Então, se eu ler gato, eu tenho que entender que gato é um animal, né? Que mia, tem que entender dos aspectos daquela compreensão, né? O que é um gato? É um animal que mia, ele é fofinho, ele né, tem unha, tem quatro patas. E, por exemplo, o que é um sapato? Sapato serve para vestir, né? Cada um tem o seu calçar, desculpa. Cada um tem o seu número, né? Tem um sapato de bico fino, né? Tem o tênis, eu tenho um sapato salto alto, eu tenho um sapato social, eu tenho um sapato de homem, sapato de mulher. Então, esse complemento linguístico, compreensão da linguagem, é isso. Além de você estar vendo aquela imagem, você tem que, né? Eu estou vendo a imagem, certo? Então, eu não leio ainda. Então, eu estou vendo aquela imagem. Então, eu sei que aquela imagem é uma tartaruga, né? Eu compreendi que aquela imagem é uma tartaruga. Só que e eu vou usar o quê? Meu processo visual, meu processo auditivo e entender que aquela imagem é uma imagem de uma tartaruga.
A partir do momento que eu vou ler, nós temos do lado do nosso córtex visual primário, que é o lobo occipital, o DRM, ele descobriu, né, do livro Neurônios da Leitura, que nós temos uma área chamada caixinha das letras. Essa área chamada caixinha das letras só vai ser, né, é, só vai ser modificada a partir do momento, ou ativada, a partir do momento que eu sou alfabetizada. Enquanto eu não estiver alfabetizada, eu vou só ver aquela imagem, que é uma tartaruga, um gato, um sapato, eu vou só ver aquela imagem, vou entender que aquela imagem é uma tartaruga. Mas eu vou falar tartaruga, não vou usar a área de brocar. Mas eu não vou conseguir ler a palavra tartaruga. Por quê? Para eu conseguir ler a palavra tartaruga, demanda de todo um processo que vocês vão ter uma aula só sobre isso. Tá? Só estou fazendo um resumo agora. Então, para eu ler a palavra tartaruga, eu preciso de atingir a caixinha visual das letras, né? Então, demanda de uma compreensão de leitura, na qual eu começo ali entendendo o alfabeto, pois juntando essa letra do alfabeto com uma consoante, né? Que eu vou formar uma sílaba. Eu vou demandar muito, né? Do processo de alfabetização fonológico, que tem a ver com a área de Verne, que é saber o som de cada letra, certo? Então, eu vou, por exemplo, mala. Eu tenho que saber ali que mala, para formar o ma, eu preciso do a. Eu lá, a. A partir do momento que eu faço o som, ensino com as crianças através do sonzinho das letras, a criança ela vai processar muito mais rápido essa compreensão de linguagem auditiva e também visual. É muito mais rápido o processamento de alfabetização pela consciência fonológica do que eu só realmente a criança ler a palavra, porque o método global de ensino, a criança vai ler a palavra por inteiro. Então, eu vou ler sapato, eu decorei a palavra sapato, entendeu? Então, eu decoro a palavra sapato e eu vou ler essa palavra sapato porque eu decorei ela, não porque eu sei ali o sonzinho de cada letra, eu vou juntar a letra s, a para dar o sa. Olha, gente, a diferença, né? Até mesmo para a criança aprender a ler mais rápido, tá bom? Então, a área de Broca, por sua vez, utiliza essas informações para organizar e produzir a fala articulada. Essas interações complexas entre áreas do cérebro são essenciais para a comunicação humana, eficaz para a compreensão da linguagem falada e também da escrita. Porque eu vou escrever aquilo que eu compreendo, né? Então, a não ser que eu seja um copista, né? Eu escrevo, mas não entendi o que eu tô lendo. Então, eu sou só copiando. Então, a partir do momento que você escreve sapato, você escreve tartaruga. No mesmo momento, essa imagem vai estar lá no seu cérebro, que é a compreensão da linguagem, né? E aí, olha só, é tão assim complexo, né? Explicando, é complexo, não é uma coisa fácil, até mesmo de explicar, né? Então, eu vou escrever sapato a partir do momento que eu já aprendi a ler, né? Que eu vou juntar, eu falo, ó, ditado, escreve para mim, sapato, tartaruga, abelha. Se ele já teve compreensão de linguagem, né? Ele vai conseguir estabelecer a correspondência letra som com a escrita. Então, tudo isso tem a ver com a área do córtex visual, né? A área do lobo occipital, da área da linguagem, que tem a ver com a área de Broca e a área de Wernicke, né? Para conseguir a criança ela compreender a linguagem falada relacionada com a linguagem escrita, tá bom? Então, o Broca foi um médico ou anatomista, antropólogo francês. É conhecido principalmente por suas descobertas sobre a área do cérebro responsável pela linguagem, hoje conhecida como área de Broca, e por suas contribuições para a antropologia física, principalmente feitos e descobertas. A área de Broca, né? Broca demonstrou a relação entre a região posterior do giro frontal e inferior do cérebro, a área de Broca, e a produção da fala. Sua pesquisa com pacientes com a afasia, né? O que é afasia? É uma pessoa que tem dificuldade para falar. Quando eu falo em afasia, né? Tem dificuldade de falar. Revelou que lesões nessa área causavam problemas na produção da fala. Então, uma pessoa que bate a cabeça, né? Bate a cabeça num acidente, né? E a área de Broca é atingida,
ela vai ter dificuldade para falar, gente, entendeu? Ela não vai conseguir falar mais, como eu falava anteriormente, tá? Então, chama afasia de Broca. Aí eu tenho também o Wernicke, né? Que ele descobriu, tá? Ele é russo, tá? E ele descobriu uma região do cérebro localizada principalmente no lobo temporal esquerdo, que tem a ver com a audição, tá? Que desempenha um papel crucial na compreensão da linguagem falada e escrita. Então, é uma área que tem a ver com a escrita também, tá bom? Lesões nessa área podem causar dificuldades na compreensão da linguagem, mesmo que a pessoa consiga falar fluentemente, um quadro conhecido como afasia de Wernicke. Então, afasia de Broca é dificuldade na fala. Afasia de Wernicke é aquela a pessoa não consegue mais compreender a linguagem falada. Ela não consegue compreender. Então, se eu falar assim, hoje eu vou no shopping, ela não consegue compreender que eu falei, hoje eu vou ao shopping, entendeu? Então, ela chama afasia de Wernicke. Então, olha só, aqui as regiões do cérebro, né? Aqui tem um giro angular, eu vou ter aqui para poder mandar a informação do lobo occipital, eu mando para de Wernicke, manda para de Broca, para acontecer todo o processo de leitura escrita. Então, a área de Broca é responsável pela compreensão da linguagem, tanto falada quanto escrita, tá, gente? Ela processa os sons da fala e o transforma em significado, além de auxiliar a compreensão de palavras e frases. Então, para eu compreender palavras e frases, é a área de Wernicke, tá? Que eu uso para compreender palavras e frases. Por isso que a alfabetização é importante começar pelo entendimento do alfabeto, depois juntar essa consoante com a vogal com o som de cada letra. Tem que aprender o sonzinho de cada letra. Já estou antecipando para vocês, tá? Uma aula que vocês vão ter. E depois, certo? Eu vou transformar esse som da letra da consoante com o som da vogal, vou transformar em sílaba, para essa sílaba juntar com outra sílaba, para transformar em palavras, aí essas palavras juntarem com outras palavras, transformar em frases, essas frases juntarem com outras frases para transformar em textos. Olha só como a leitura é complexa, não é fácil, tá bom? Então, a área de Wernicke está conectada à área de Broca, que é responsável pela produção da fala, por meio de um feixe de fibras nervosas chamado fascículo arqueado, formando um circuito fundamental para a linguagem. E por isso que eu, né, esse né, fascículo arqueado aqui, na hora que eu giro, né, do fascículo arqueado que eu mando a informação para cá, é nesse lugar aqui que as crianças disléxicas não têm dificuldade, entendeu? Que é principalmente na área de Wernicke, na área de compreensão da linguagem. Então, a criança disléxica, a criança atípica, típica, todas essas áreas do cérebro são atingidas, são estimuladas, que tanto o lobo occipital, a área de Wernicke, a área de Broca e o lobo frontal, né? E a criança disléxica, não, ela vai ter, aqui não é muito deficitário, na qual a criança demanda de todas as informações de leitura aqui nessa região. Por isso que ela demora para ler. Por isso que às vezes lê silabado. Por isso que criança, às vezes, na compreensão da leitura, não consegue compreender o que lê, porque às vezes a área de Wernicke aqui, né, tem um problema, entendeu? Então, quando eu falo também de afasia de Wernicke, eu tenho sintomas. Danos na área de Wernicke pode levar à afasia de Wernicke, caracterizada pela dificuldade de compreender a linguagem, tá? Um dos sintomas é esse, tá bom? Fala. Indivíduos com afasia de Wernicke podem falar fluentemente, mas suas frases podem ser incoerentes, sem sentido e com uso inadequado de palavras. Então, já viram as crianças autistas, né? Como muitas crianças autistas têm dificuldade para compreender, ela troca as palavras para construir frases, então ela pode ter ali um problema na área de Wernicke, certo? Consciência. Diferentemente de outros tipos de afasia, pacientes com afasia de Wernicke geralmente não têm consciência de suas dificuldades de compreensão. Falando um pouquinho da área de Wernicke aqui, né? Aí tem o Charles Darwin, né? Que ele foi um naturalista, cientista inglês, autor de A Origem das Espécies através da seleção natural,
foi uma das figuras mais importantes sobre o evolucionismo e origem da vida. O principal tema das pesquisas de Darwin sempre foi o problema da evolução das espécies. Assim, formulou a teoria da evolução baseada na seleção natural, nos efeitos da ação direta das condições do ambiente sobre organismos e nas variações que nos parecem e nossa ignorância surge espontaneamente. Então, ele foi muito importante na história da neurociência, por quê? Porque ele catalogou, gente, quase todos os animais, todas as espécies existentes, tá? E aí, na qual foi muito importante, né, na descoberta ali da origem das espécies ali neurocientificamente, tá bom? Ele criou um livro, né? Ele montou um livro, construiu um livro que chama Origem das Espécies. Muito inteligente, nossa, muito, né? E aí, gente, muito importante também foi o Corbinian Brodmann. Por quê, gente? Tá vendo que cada, né, quando eu falo em área de Broca, deu o nome de Broca na área por causa do nome do cientista que descobriu. A área de Wernicke, se chamou área de Wernicke por causa do cientista que descobriu. Depois tem o Brodmann, né? Eu falo áreas de Brodmann, por quê? Porque foi esse cientista que descobriu, né, as áreas do cérebro. Ele, gente, imagina a coisa mais difícil do mundo. Ele catalogou, numerou cada área do cérebro, 45 áreas do cérebro, e deu um nome para cada área. Então, as áreas de Brodmann são regiões do córtex cerebral definidas com base na sua citoarquitetura, ou seja, na organização celular, né? Corbinian Brodmann, uma anatomista alemão, dedicou 52 áreas do cérebro distintas, numerando de 1 a 52. É que eu não achei aqui onde está o 52 aqui, gente. Vocês acharam? Eu achei até 45 aqui. E aí, essas áreas correspondem a diferentes funções cerebrais, como sensação, controle motor e cognição. Tá? E teve muita importância para a neurociência, porque as áreas de Brodmann fornecem um mapa detalhado do cérebro, auxiliando na compreensão de como diferentes regiões estão envolvidas em funções específicas. Aí eu penso comigo, né? Quantos cérebros esse homem não abriu, né? Não estudou para poder mapear todas essas áreas. E ele foi pegando os estudos ali do Broca, os estudos de Wernicke, os estudos de outros cientistas, né? Para poder ir mapeando as áreas. E o conhecimento das áreas de Brodmann é crucial para localizar lesões cerebrais e determinar impacto funcional de lesões. Aí eu deixei um vídeo do YouTube, né, para quem vai fazer o curso, tem um link aqui para vocês saberem mais sobre a área de Brodmann, estudando nesse vídeo aqui, tá bom? Para vocês verem mais com mais tempo, tá bom? E aí, só para vocês saberem um pouquinho como que funciona, tá? Alguns exemplos, olha só. A área 4 de Brodmann, que é essa área aqui, vamos ver onde está a área 4, que é essa área aqui, ó. Ele ainda colocou cor, ainda fica mais fácil, né? Essa área aqui, que é a área amarelinha, né? Eu chamo de córtex motor primário, envolvido no controle dos movimentos voluntários. Então, se eu quero pegar um copo, então é essa área que vai, no mesmo momento, os meus neurônios, meu cérebro vai entender que eu quero pegar aquele copo, então é um movimento voluntário. Né? Eu vou dirigir um carro, então eu sei que eu tenho que, né, sentar ali, ligar a chave primeiro, né? Colocar o pé no freio, no acelerador. Se eu vou dar ré, eu tenho que primeiro colocar ali, né, a marcha ré ali, certo? Então, são movimentos voluntários. Então, é nessa região aqui que eu tenho movimentos voluntários, certo? Aí, por exemplo, a área 41 e 42 de Brodmann. Vamos ver aqui, ó. Área rosa aqui, essa área cor-de-rosa, tá vendo? Córtex auditivo primário, responsável pelo processamento das informações auditivas, tá vendo? Onde eu tenho aqui, processamento deixa eu ver aqui, tem alguém falando aqui no chat, no chat, olha. Ah, falou sim aqui para mim. Aí eu tenho a área 17, 18, 19. Córtex visual primário associativo envolvido no processamento da visão. Olha só que bacana, né? Tenho a área 3, 1, 2 de Brodmann. Córtex somatosensorial primário responsável pela sensação tátil, temperatura e dor. Tá vendo? As crianças autistas, ela tem muita dificuldade de sentir dor. Às vezes ela corta um dedo, não consegue sentir dor, gente, certo? E é tátil, os crianças autistas têm muita dificuldade nessa parte
sensorial. Então, nessa área do cérebro aqui, ó, 3, 1 e 2, cadê? 3, 1 e 2, olha aqui em cima, ó. 3, 1 e 2, onde tá vermelho aqui, tá vendo? Em verde, azul, tá vendo? Então, essa área do cérebro das crianças autistas deve ser afetadas ali, né? Eu tenho a área 45, a área 6 de Brodmann, córtex pré-motor, envolvido no planejamento e sequenciamento de movimentos, ó, cadê? Área 6, procura lá a área 6, que eu não tô achando. Área 6, não consigo achar aqui a área 6, gente. 6, aqui, ó, tudo verdinho aqui, claro, tá vendo? Toda essa área verde clara aqui é a área do córtex pré-motor envolvido no planejamento e sequenciamento de movimento, olha só, né? Onde tem o planejamento dos movimentos. Área 45, 44, 45, área de Broca envolvida na produção da fala, olha aqui, que legal. Área 40, área de Wernicke envolvida na compreensão da linguagem, tá vendo? Então, ele mapeou todo o cérebro. É legal vocês estudarem todo esse mapeamento, que cada número corresponde, tá bom? Eu deixei um vídeo lá para vocês verem, tá bom? Depois. Aí eu tenho Freud também. É importante estudar, né? A gente não vai ter, né? Lógico, a gente não vai ter aulas de Freud no nosso curso, tá? Porque o nosso curso é voltado para o transtorno do neurodesenvolvimento. Mas só para vocês saberem que Freud também foi muito importante para a neurociência, tá? Porque ele trabalha ali a área da psicanálise, né? Ele foca na ideia que o comportamento humano é influenciado por processos mentais inconscientes, incluindo desejos, conflitos reprimidos, certo? Ele propôs que a personalidade se desenvolve através dos estágios psicossexuais e que a mente é composta por um id, ego e superego. Freud também explorou a importância dos sonhos e da sexualidade do desenvolvimento humano, além de desenvolver técnicas da associação livre para tratar de transtornos mentais. Então, dentro da neurociência, Freud também é muito importante. Hoje existem, né, formações de psicanalistas voltadas para a teoria freudiana, tá? Psicólogos, que às vezes eles trabalham nessa teoria, que ajuda muito a tratar muito dos transtornos mentais também, e emoções, né? Aí eu tenho Lúria, gente. A gente só dá uma pinceladinha aqui, não dá tempo de estudar tudo sobre Lúria, mas se vocês quiserem aprofundar, tá? Depois eu posso mandar vídeos para vocês, tá bom? Do YouTube. Quem quiser pode me pedir para vocês se aprofundarem mais. Mas o Lúria, ele foi muito importante, tá? Que ele lançou um livro chamado A História do Comportamento. E ele foi discípulo, não, ele foi amigo de Vygotsky, né? Vygotsky morreu muito novo, tá? O Nuri, olha para você ver, ele viveu 75 anos, certo? E o Vygotsky viveu mais ou menos 40 anos. Ele teve uma pneumonia, certo? E ele morreu devido à pneumonia. E olha, eu fico pensando assim, quantas coisas que Vygotsky deixou pra gente, né? Antes de morrer. Se ele não tivesse morrido com 40 anos, imagina quantos benefícios ele não estaria para, né, estaria para a neurociência também. Então, Luria e Vygotsky, eles foram amigos, tá? Então, Luria, ele desenvolveu a teoria do sistema funcional. Na hora que eu falo assim, né? Ele fala muito do tronco encefálico, onde regula o tônus, a vigília, os estados mentais, tá? E ele falou também do córtex posterior, que trabalha o receber, analisar e armazenar informações, tá? E depois a terceira unidade funcional está até dividida aqui em três partes, tá vendo? Tá? Que ele fala sobre programar, regular e verificar atividade que faz parte das funções executivas, tá bom? Quando eu falo receber, analisar e armazenar informações, ó, essa parte aqui tem a ver com a área de Wernicke, a área de Broca, né? O sistema límbico, onde eu tenho ali, onde eu tenho a memória de curto prazo, a memória que manda, né, as informações para a memória de longo prazo, que fica aqui no córtex pré-frontal, né? Então, com tudo que a gente estuda do cérebro, né? E quando eu falo tronco, regulo tônus, a vigília, estados mentais, estou falando do cerebelo, que é isso aqui, ó, pequeno cérebro, né? Que o cerebelo, onde tem muita área dos nossos movimentos. Uma pessoa que tem dificuldade no movimento, gente, aqui pode estar afetado, tá bom? E é onde tem aqui, né? Aonde eu mando aqui todo o meu sistema de nervoso central, eu mando todas as informações para o sistema nervoso periférico, né? Através da medula espinhal, tá bom? E aí as contribuições as suas contribuições, né, de Luria e também junto com a Vygotsky, tá? A localização das funções cerebrais modificou as noções dos centros de ação reflexa a partir
dos analisadores corticais fixos propostos por Pavlov, como centros da atenção reflexa para um sistema de localização e funcionalidade dinâmica imutável, né? Quando eu falo de neurônios espelhos, né? O que que é um neurônio espelho, gente? É a pessoa me imitar. Quando eu falo neurônios espelhos, alguém, se eu bocejar aqui agora, alguém pode também bocejar, né? Às vezes, né, a criança, ela vai imitar muita outra criança através dos neurônios espelhos, que é imitar. Vamos supor, esses dias eu vi uma vez num vídeo no YouTube, né? Eu não sei onde que eu vi, eu acho que foi no... Aí uma pessoa começou a rir dentro do metrô. Aí essa pessoa começou a rir alto, rir dentro do metrô, mas ria. Aí outras pessoas que viram ele rindo, todos começaram a rir também. Então, quer dizer, as pessoas começaram a rir da risada daquele cara, que a risada dele estava tão ofegante, a risada dele estava tão gostosa, estava passando uma sensação de tanta alegria que todos do vagão do metrô começaram a rir também. Por quê? Isso eu chamo de neurônios espelho, entendeu? Eu imito a ação de outra pessoa. Então, a neuroplasticidade também, né? Luria, ele falou muito sobre a neuroplasticidade das funções nervosas, que está entre suas principais contribuições na neurociência moderna. Seus estudos com Vygotsky referem-se à instalação, perda e recuperação de funções ao nível do sistema nervoso central, considerando tantas variáveis que interferem na filogênese ou a história evolutiva da espécie, como a partir das formações sociais histórico-culturalmente definidas, além da ontogênese e história individual. Lembra que eu falei para vocês? Da filogênese, da ontogênese, da sociologia, da filosofia, da biologia. Então, tudo está interligado, tá, gente? Então, quando eu falo em biologia, em filogênese, tem a ver com a biologia. Lembra que eu falei dos conteúdos? Então, biologia, a filogênese refere-se à história evolutiva de um grupo de organismos, enquanto a ontogênese descreve o desenvolvimento de organismos individual ao longo da sua vida, desde a concepção até a morte. Lembra lá da teoria da evolução? Tem a ver com a filogênese, tá? Então, a filogênese estuda as relações de parentesco entre as espécies e sua evolução, enquanto a ontogênese examina o desenvolvimento individual de um organismo. Então, quando eu falo, né, que é importante a anamnese, você vai fazer tudo isso, você vai descobrir, né, como que é o desenvolvimento individual dessa criança na família, né? Você vai descobrir a filogênese também, entendeu? A parte da concepção ali da criança, tudo isso é importante. Então, a filogênese fornece um contexto para entender a evolução de características e adaptações de diferentes grupos de organismos. Então, olha, os homens viviam lá na pré-história, né? Aí não sabiam ler, não sabiam escrever. Estou falando assim, pré-história. E aí escreviam, antes de existir a escrita, né? Eles escreviam nas cavernas, faziam desenhos, não é? Depois que inventou a escrita, quer dizer, houve uma modificação, certo? Houve uma modificação em relação à filogênese, né? Por exemplo, a tecnologia de hoje, gente, né? Hoje temos aviões, temos carros, né? Carros movidos a eletricidade, carros movidos a bateria, né? Então, o que acontece? Isso aí é filogênese, é uma evolução história do ser humano. O ser humano cada vez vai evoluindo mais. Tá vendo, né? Antigamente, quando você assistia um filme e via as pessoas conversando assim, né? Tipo assim, como se fosse o WhatsApp hoje, no filme, né? 20 anos atrás, você via as pessoas conversando, 30 anos, 50 anos, conversando assim, você achava que era coisa de filme, né? Como é que pode? Você usar o WhatsApp, você ligar de vídeo, você ver a outra pessoa que está lá nos Estados Unidos, está lá na Inglaterra, e você conversar com a pessoa. Então, olha só, gente, isso chegou nos dias de hoje, uma coisa que eu achava que era impossível, que a gente via em filmes, certo? Aí, e hoje você vê isso acontecendo, né? Como é que pode você jogar lá no chat GPT uma pergunta lá e sair tudo detalhado, você vai conversando com ele, né? Vai conversando com ele, vai fazendo o que você quer, né? Ele conversa com você, ele fala obrigado, isso que você quer, eu posso, né, fazer isso para você, posso melhorar isso. Gente, é incrível. Não sei se alguém teve a experiência aqui de conversar com o chat GPT, né? GPT. Então, se alguém teve a experiência, é muito legal.
né? Tem que saber usar também, viu, gente? Não vai fazer o chat GPT de psicólogo, hein? Perigoso. E quando eu falo de ontogênese, é o estudo do desenvolvimento de um organismo individual ao longo de sua vida, desde a concepção até a idade adulta. Então, quando eu faço a anamnese ali com a mãe, eu estou fazendo o quê? Uma ontogênese. Eu estou vendo como é que foi a concepção dessa criança, né? Se ela foi desejada, se ela não foi desejada, né? Como é que foi o desenvolvimento motor dessa criança, como é que foi o desenvolvimento da fala dessa criança, né? A alimentação dessa criança, o sono dessa criança, tudo. Não, então, eu chamo de ontogênese, inclui estudo de processos como desenvolvimento embrionário, crescimento, maturação e vai até o envelhecimento. Se eu fizer uma anamnese com um idoso, então vai ser uma anamnese voltada para ontogênese, voltada para o idoso, né? Então, a ontogênese é influenciada pela história, evolução das espécies, filogênese e pelas experiências individuais de cada organismo. O estudo da ontogênese pode fornecer informações sobre a evolução de características, uma vez que alguns aspectos do desenvolvimento embrionário pode refletir nas características ancestrais. Olha só, gente, ó, uma vez que alguns aspectos do desenvolvimento do embrião, tá vendo? Pode refletir características ancestrais. Então, tá vendo que tá falando aqui, ó, né, que essa parte da concepção, né, essa parte da gestação, do desenvolvimento embrionário é muito importante. Então, últimos avanços da neurociência, tá? 1930, 1950, descoberta dos neurotransmissores, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, falando de cada neurotransmissor. 1970 a 1980, novas formas de escaneamento cerebral como a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, que permite o mapeamento detalhado das funções cerebrais. 1975, o papel das diversas químicas cerebrais são descobertas, como as endorfinas. Agora, o comportamento é pensado como sendo um evento bioquímico. 1990, década do cérebro, avanços dos conhecimentos da memória, reabilitação e neurociências em geral. Anos 2000 até a atualidade, neuromodulação, estratégias de estimulação não invasivas, práticas baseadas em evidências. Tá vendo que legal? E falando um pouquinho da anatomia do cérebro, que vocês vão estudar muito mais. Então, nós temos o encéfalo, que é todo o nosso cérebro, que nós temos dentro desse cérebro as massas cinzentas, né, onde tem as conexões dos neurotransmissores, do neurônios, né, nas massas cinzentas, onde nós temos os neurônios, tá? Onde acontecem as neurotransmissões de cada neurônio. Então, o cérebro é dividido pelo lobo frontal, tá? Lobo temporal, lobo occipital, lobo parietal, ponte, bulbo e cerebelo. Essas são as divisões do nosso cérebro, tá bom? E aí, quando eu falo, né, das funções do encéfalo, cada lobo ele processa uma informação. Então, no lobo frontal, onde acontece o pensamento consciente, solução de problemas, a leitura, a linguagem e movimentos. No lobo parietal, que a área de Broca está bem aqui, né? No lobo parietal, onde eu tenho a interpretação das sensações, orientação corporal, direita e esquerda, leitura também. No lobo occipital, temos a visão e a percepção e calor. No lobo temporal, comportamento, inteligência, memória, movimentos e audição. Aí eu tenho o cerebelo, que é onde eu tenho movimentos voluntários, postura, aprendizagem motora, equilíbrio e tônus muscular. E a medula espinhal, onde eu tenho a condução dos impulsos nervosos do sistema central para o sistema periférico, onde eu tenho esse aqui. Lembra que eu falei para vocês que ia mostrar? Então, eu tenho aqui, ó, o corpo humano, nós temos o encéfalo, né, onde eu chamo de cérebro, tá? E dentro desse encéfalo tem todas aquelas partes que eu falei para vocês, nós chamamos de sistema nervoso central, que, né, onde tem aqui o encéfalo ligado com a medula espinhal, tá? Aonde eu mando todas as informações para o restante do meu corpo através do encéfalo. Os comandos vêm todos do encéfalo, tá? Tanto que se a pessoa cortar aqui a medula espinhal num acidente, o encéfalo, ele continua pensando, né? Ele continua sendo inteligente, mas ele não manda mais os comandos para o restante do corpo, onde a pessoa se torna tetraplégica ou paraplégica, tá bom? E dentro do meu corpo, do meu sistema nervoso periférico, tá?
eu tenho os nervos, eu tenho a união, né? Tá? Eu tenho 12 pares cranianos, tá? Eu tenho 31 pares, 31 pares espinhais, eu tenho gânglios. Olha só, onde está o glândulo? Está bem aqui na medula espinhal, onde os glândulos mandam as informações para o restante do corpo. Eu tenho um corpo de neurônios, tá? E terminações nervosas. Então, olha só, o sistema nervoso central manda todas as informações para o sistema nervoso periférico através da medula espinhal e através dos glândulos, né? A na qual manda as informações para os nervos, para as terminações nervosas, e aqui é repleto de neurônios, onde tem as conexões neuronais, que vai mandar informações para que eu pegue um copo, dirijo um carro, né? Falo, converso, tenho um pensamento, então tudo isso. E aí, nós temos aqui, ó, nós temos o sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso somático, o sistema nervoso visceral. O sistema nervoso, né, somático, né, parasimpático também, que eu chamo, somático, eu tenho o sistema nervoso aferente e eferente, onde acontece a motricidade voluntária e sensorial consciente. É tudo que então, eu quero pegar um copo, tá consciente? Eu vou, eu vou ali pegar um laço pro meu cabelo, é consciente, entendeu? Eu vou fazer uma comida, é consciente, tudo é consciente. Quando eu falo sistema nervoso visceral, eu tenho também o sistema nervoso aferente e eferente, onde eu tenho o sistema nervoso autônomo, né? Onde eu tenho o simpático e parasimpático, aonde eu tenho aqui, ó, para vocês entenderem melhor, ué, aqui, ó, o sistema nervoso parasimpático e simpático, certo? Então, o sistema nervoso parasimpático vai me ajudar a relaxar, né? Por exemplo, como ouvir música, tá? O sistema nervoso simpático é onde eu tenho o sistema de luta e fuga, tá bom? Por exemplo, estou conversando, vem uma pessoa, entra um rato aqui. Então eu vou ficar nervosa, eu tenho medo de rato, né, gente? Eu vou ficar nervosa, certo? Eu vou ficar, vou salivar, meu coração vai disparar, né? O coração acelera, para de respirar. Um assalto, né? Quer mais que um assalto, né? Então você tem ali o parasimpático de luta e fuga, né? E o simpático. E o parasimpático, certo? É onde o simpático é onde eu tenho ali luta e fuga, e o parasimpático aonde eu já quero mais relaxar, né? É, ouvir uma música, conversar com os amigos, né? Já é mais. Então, é assim, são então, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer uma comida, né? E aí eu tenho meu sistema, né? Que o somático, que eu vou fazer uma motricidade voluntária, né? Eu fiz ali o bolo. Aí, na hora que eu como o bolo, vou fazer a digestão desse bolo, né? O meu órgão vai ver o que presta, o que não presta, o que vai para o estômago, o que não vai para o estômago, o que vai, né? Então, aí é tudo involuntário. Olha só, é tudo tão perfeito a anatomia de Deus, né, gente? Certo? Tudo muito perfeito. Então, eu tenho meus glândulos simpáticos, né? Onde eu tenho ali o simpático, onde eu tenho a dilatação da pupila também, tem inibição da secreção salivar, relaxamento dos brônquios, aumento das frequências cardíacas, se caso né, sofrer um assalto, por exemplo, ou então se tiver uma roda gigante, né, e aí eu tenho medo de roda gigante, então pode ser que aumente ali, né, pode ser que eu vou ficar super apreensiva, né? Também vai inibir a atividade estomacal e intestinal, inibir a atividade pancreática, estimula, certo? A liberação de glicose pelo fígado, inibição da vesícula biliar, estimulação da medula adrenal, inibição ou esvaziamento da bexiga, tudo isso são o parasimpático e o simpático, né? Nossos sistemas que vão ver aí o que vai, né? Vai definir o que está acontecendo com você naquele momento. Se você está no momento feliz, se está no momento triste, momento de angústia, momento de apreensão, entendeu?
momento assim do assalto, por exemplo. Então você vai, eles que vão controlar suas emoções ali também. Aí eu tenho um neurônio, né? Esse é um neurônio, tá, gente? É lógico, reproduzido em milhões, milhões, milhões de tamanhos maiores, né? Pra gente entender, né, como que é um neurônio, né? Eu tenho 82 bilhões, né? Viu que livro? 100 bilhões de neurônios, né? Então tem muitos neurônios e cada neurônio tem a sua especificidade no nosso cérebro. Eu tenho um neurônio voltado para leitura, um neurônio voltado para escrita, um neurônio voltado para o meu andar, para o meu falar. Então é assim, tá? Então, o neurônio, né? Então, eu tenho o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então, aqui eu tenho o quê? O terminal axônio, onde acontece o quê? As sinapses, onde acontece a aprendizagem, né? Onde acontece uma propagação do impulso nervoso. Então, através dos dendritos, tá? Um dendrito, né? No terminal axônio, dendritos encontrando com outros dendritos, onde vai acontecer, certo? A propagação do impulso nervoso, aonde vai acontecer a sinapse, aonde acontece o quê? A aprendizagem. A aprendizagem só vai acontecer se houver sinapses. Se não tiver sinapse, não tem aprendizagem, certo? E a bainha de melina que eu falei é isso aqui, ó. Ela não pode estar quebrada, estragada. Ela tem que estar inteira. Porque se ela tiver uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, certamente uma pessoa com Alzheimer, a bainha de melina não está, né, intacta. Por quê? Porque se aqui que esse neurônio vai mandar através de reações, né, através de impulsos químicos nervosos, vai mandar aqui, ó, certo? Se tiver defeito aqui, não vai mandar com a informação melhor, a informação vai ser com defeito, como se dizer, né? E é onde acontece a sinapse. Aqui é um exemplo de sinapse. Lógico que esse axônio vai encontrar com esse aqui, um outro vai encontrar com esse aqui, um vai encontrando com o outro, onde são formadas as redes neuronais. E aí, tá? Aí eu tenho aqui, né? Ops, peraí. Nosso últimos slides aqui, né? Eu tenho aqui aumentado ainda mais, eu tenho meu neurônio, núcleo do neurônio, onde eu tenho meus axônios. Aí, nesse axônios eu tenho o quê? Né? A bainha de mielina que reveste os axônios, aqui são todas bainhas de mielinas, tá vendo? Onde passa a informação sem a bainha de mielina, isso aqui não vai passar as informações. Para passar informações, é como se fosse um cabo elétrico, tem que estar revestido isso aqui, né? Isso aqui tem muito a ver com a alimentação. Então, uma criança que não se alimenta bem, certo? Então, aqui, ó, a alimentação, gente, já começa lá desde o leite materno, tá? Uma criança que se alimenta ali desde o comecinho quando a mãe ganha o bebê, ela já começa, né, a tomar o leite materno ali, já vai revestindo essa bainha de merino, já vai ajudando nas conexões cerebrais. Porque, gente, toda criança, ela nasce sem saber nada, ela não sabe nada, certo? Uma criança nasce sem nada. Se uma criança que nascer e ela não tiver contato com outro ser humano, se ela não aprender, gente, ela morre. Porque o Deus já fez assim, né? Um animal, quando nasce, um bichinho, quando nasce, ele já nasce andando, né? Já nasce andando, já mama ali na teta da mãe, uma vaca, por exemplo, um boizinho, né? Que nasceu ali, um bezerrinho, já nasce, já se vira na vida. Um bebê, não. O bebê, se tiver todos os cuidados, carinho da mãe, né? Que é a emoção, a atenção da mãe, né? Aquele carinho da mãe, e não tiver aprendizagem, ele vai morrer, certo? Então, o bebê, isso aí, né, são neurônios que eles precisam ser estimulados, certo? Quando o bebê nasce, a mamãe conversando com o bebê ali, a mamãe dando carinho, né? Aí o bebê vai crescendo, aí vai ensinando a falar primeiras palavrinhas, aí vai crescendo, essa sílaba, esse balbucio transforma em sílabas, o balbucio transforma em palavrinhas, aí vai falando, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, vai aprendendo a se comunicar, vai aprendendo a construir frases, vai aprendendo matemática, né? Desde pequenininho, já aprende ali localização, espaço, tudo ali, gente. Ó, uma criança que não engatinha, prejudica ela depois no andar, porque não fortaleceu os tônus musculares do joelho, da perninha. Olha só. Então, o engatinhar
vai prejudicar essa criança lá na frente. Então, tudo é perfeito, né? A criança, primeiro, ela senta, para depois engatinhar, para depois andar. Então, é tudo um processo. Então, tudo isso aí demanda do quê? De conexões neuronais, certo? Então, as conexões neuronais vão gerar neuroplasticidade para que a criança venha aprendendo desde que nasce até a vida adulta. Então, os neurônios, gente, os neurônios que vão sendo descartados, os neurônios, eles vão sendo descartados por falta de uso. Então, muitos neurônios que não vão sendo usados, eles vão sendo o quê? Descartados do cérebro. E esse processo acontece no momento do sono, no momento que a gente dorme, no momento que a pessoa dorme, que o cérebro vai fazendo essa reciclagem neuronal. Olha só a importância do sono aí para as crianças, entendeu? Então, esse é o neurônio. Aqui é uma conexão, né? Onde está acontecendo a sinapse de um neurônio com o outro, tá bom? Aonde tem aqui, gente, aqui passa o quê? Os neurotransmissores. Então, vocês vão ter uma aula falando dos neurotransmissores, né? Para vocês saberem que os neurotransmissores que vão ajudar ali na sinapse, onde acontece o aprendizado, tá bom? E aí, a base dessa referência bibliográfica, né, é o livro Assim que Aprendemos, do Derrien, né, e também Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso, tá bom? Então, a nossa aula, né, terminou por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém que não está inscrito no curso de pós-graduação gostaria de se inscrever? Aí entre em contato comigo, tá bom? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Eu vou dar